Então, muito bom rever todos os irmãos aqui. Uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã. Muito bem, o pastor Robert falou que eu tenho 2h30, é isso, pastor? Depois o almoço é na casa dele, para todo mundo. Vai ser aqui mesmo, né? Aproveitar, já tomar um banho de piscina, não sei quem é que vai querer, mas tudo bem, está aí disponibilizada. Eu estou acompanhado da minha esposa, a França. Cadê a França? Está aqui, fica de pé, amor. Ela é uma santa, viu? Porque para me aguentar, né? Nós somos casados já há 23 anos, né? E temos 3 filhos. Temos o William, que é casado com a Yasmin, temos uma netinha, inclusive ela está lá em casa hoje, 1 ano e 3 meses, a Lívia, uma fofa. Temos um filho nos Estados Unidos, o Fernando, casado com a Isabela. O Fernando fez agora recentemente 25 anos, a esposa também tem a mesma idade. E temos a nossa caçula, a Milena, que está com 22 anos. Ela está conosco, mas não está, porque ela estuda em São Caetano, então ela já está aí há uns 4, 5 anos fora de casa. Eu lembro quando ela saiu a primeira vez, ela tinha 16 anos para morar sozinha. Aí você imagina, né, o coração desse pai coitado aqui, e a sua filha morar lá no Higienópolis, no centro de São Paulo, né, do lado do Mackenzie. Então foi um aperto muito grande, né? Mas Deus tem abençoado os nossos filhos e a nossa casa. Que Deus continue abençoando aqui também as famílias dos irmãos. A palavra já está aqui, nós vamos tentar passar aqui na raça, né? Porque eu não vou conseguir ver, mas eu passo aqui, pastor, eu consigo passar. Mateus capítulo 2, versos 13 a 23, eu quero antes fazer uma pequena oração. Pai querido, muito obrigado por esse tempo precioso, especialmente porque o nosso grande objetivo é rever a Tua palavra que já conhecemos, mas que certamente tem ingredientes, noções, orientações, ensinamentos, que nem sempre o nosso coração é capaz de absorver. Por isso nós reconhecemos a nossa inteira dependência do Teu Espírito, tanto para anunciar esta palavra, quanto para recebê-la. Que o Senhor esteja agindo na minha vida, na nossa vida, para a glória do Senhor, dando ao nosso coração aquele conhecimento que ele precisa, e especialmente, ó Deus, através desta palavra, aprender mais do Senhor e dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Assim oramos, confiantes na graça do Senhor Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Palavra em Mateus 2, 13 a 23, e a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e, durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra de acordo com o Evangelho de Mateus. Os caminhos da nossa vida, quem tem a última palavra? Quem é que decide? Quem é que determina? Quem é que inaugura os muitos rumos da nossa história e os muitos caminhos? Há um texto bastante conhecido por todos nós, que está em Provérbios 16, verso 9,
E ele diz lá que é da natureza, é característico, é típico do ser humano fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. É Deus, na verdade, que dá a sua direção, que promove sobre nós a sua regência, a sua condução, o seu manuseio. O homem pode planejar, pode intentar, pode desejar com todo o seu entusiasmo, mas, na verdade, quem dá a última palavra, quem decide as coisas, é o próprio Deus. Especialmente porque sobre nós impera e reina um Deus que sabe muito mais sobre caminhos e direções do que qualquer um de nós. Por mais expert que sejamos, por mais inteligentes e habilidosos que sejamos, ninguém sabe mais de caminhos, projetos, rumos, direções do que o nosso próprio Deus. Esse texto que lemos é um texto muito rico. Narra a história de José, Maria e Jesus ainda bebê, ainda infante. E percebemos aqui nitidamente esse movimento que Deus faz na vida de José e Maria, provocando uma nova direção. Ainda que saibamos, porque tudo está registrado, que toda essa história, este enredo, obedece especificamente às profecias anunciadas milhares de anos atrás, mas nós temos aqui uma família. Nós temos uma mãe que acabou de ganhar um bebê. Nós temos uma família precária de recursos. Temos uma família humilde. José e Maria pouco conheciam, inclusive dos próprios limites da Judeia. E Deus vai ali ao coração desse homem e diz para ele se deslocar para o Egito. E é interessante porque você tem uma família que sai de Nazaré, vai para Belém, agora sai de Belém, empreende uma viagem estrangeira para o Egito, e do Egito retornam a Nazaré, não mais a Belém, mostrando nitidamente aos nossos olhos a direção de Deus que está aqui cumprindo não só as profecias, mas também os seus planos e os seus objetivos. Quantas guinadas a sua vida já sofreu? Quantas mudanças você já passou? Lugares que você nunca imaginou, você passou a residir lá. Situações, ou talvez empresas, lugares que você nunca imaginou trabalhar e Deus te colocou ali. Convivência com pessoas que você jamais imaginou conhecer e elas se tornaram grandes amigos, grandes irmãos, usadas por Deus. Eu queria nesta manhã deixar com seu coração o seguinte tema: o Senhor, seus caminhos e sua direção. E eu faço questão de insistir nesse tema para que você observe a frase, o Senhor. E depois vem os seus caminhos e a sua direção. Há uma pessoalidade essencialmente comprometida com todos os nossos caminhos. Há um Deus soberano que não só é onisciente a ponto de conhecer todas as coisas, distingui-las com precisão, este Deus que sabe exatamente o que provocar na sua história e na minha história, para que a sua direção não só seja consumada, realizada, mas que ela seja também absorvida, tomada pela experiência da fé. São caminhos estranhos, às vezes, que o Senhor usa. E o texto me ensina algumas lições interessantes. A primeira coisa é que este Deus, o Senhor, seus caminhos e sua direção, ele tem poder para definir os melhores caminhos. Deus tem poder para definir os melhores caminhos. Ainda que esses melhores caminhos não sejam tão agradáveis, tão admirados, tão bem recepcionados pelo nosso coração. Diz a palavra que no verso 13, um anjo aparece a José e diz para ele: levante-se, tome a sua esposa, o menino, e fuja para o Egito. E você vai ficar ali até o dia que eu voltar a avisá-lo, porque Herodes vai procurar matar o menino, vai procurar o menino para matá-lo. Então você permaneça ali no Egito. O primeiro destaque desse texto é a direção angelical. Deus, em sua sobrenaturalidade, portanto, Deus usa tudo que ele tem de mais, de maior, de poder, para direcionar a vida humana.
É o Deus soberano que estabelece esses marcos, conduz e dirige a vida daqueles que ele ama. Deus poderia falar diretamente a José, Deus poderia mandar alguém avisar para ele, mas ele faz questão de usar um anjo. Usar um anjo. É o Deus que aparece fazendo uso de recursos, muitas vezes incomuns, para dar as suas instruções. Pode ser uma pessoa, pode ser um imprevisto, pode ser um acidente no percurso. É Deus levando e conduzindo a vida debaixo da sua sábia, abençoada e maravilhosa direção. Esse Deus é o Deus que faz a leitura e conhece com profundidade o contexto da nossa vida. Nós temos ali uma família sendo ameaçada. E o que estava em risco não era apenas ameaça para o bebê, mas ameaça ao grande projeto de salvação que Deus havia idealizado, lá na eternidade. Nós temos aqui uma mulher que precisava de recuperação. E imagine essa mulher dentro de um ambiente de perseguição. Portanto, Deus a retira dali para que ela tenha mais tranquilidade. A perseguição seria desencadeada. E Deus fala isso a José. Herodes vai procurar Jesus para matá-lo. Deus conhece todas as coisas. Fuja para o Egito. É o Deus que vai zelar pela segurança dos seus, com o objetivo de preservar esta família de coisas piores. Não estou dizendo com isso que o caminho para o Egito, que essa jornada tenha sido confortável, de primeira classe. Não foi. Há de se considerar, por exemplo, que José e Maria nunca fizeram uma viagem para o exterior. E estou falando de uma viagem para o exterior dentro de condições precárias. Um homem, uma mulher e um jumento com um bebê no colo. A mulher com o bebê no colo, melhor dizendo, senão fica estranho, né? Mas não é uma viagem confortável. José, Maria, Jesus não estão indo para o Caribe. Não estão viajando pela Latam. Eles estão fugindo, andando num caminho obscuro, desconhecido, temerário, cheio de inseguranças e pavores. Além disso, é o Deus de uma direção só. Deus fala para José, foge para o Egito. Você já perguntou por que Deus escolheu o Egito? Ainda que tenhamos o conhecimento geográfico, que o Egito era um dos países mais próximos, mas não era o mais próximo. José e Maria teriam a opção de viajarem para o extremo oriente, mas Deus os conduz exatamente para o contrário, para a região oeste, não para a região leste. É o Deus desobrigado do uso de recursos. Deus não diz nada para José como seria a viagem, nenhuma informação. Ele apenas diz para ele fugir. Não há qualquer direção, orientação estampada e clara, apenas Deus dizendo, fuja. Eu fico aqui olhando para essa história e fico perguntando para o meu coração, por que Deus não usou do seu poder extraordinário, assim como avisou por meio do anjo, para libertar José, Maria e Jesus dessa perseguição? Por exemplo, Ló, quando foi retirado lá da região, daquelas cidades terríveis, você se lembra muito bem, Deus cegou os olhos das pessoas para que ele e a sua família fosse salva. Por que Deus não fez algo do tipo, assim como fez com Jó lá em Sodoma e Gomorra? E quantos livramentos nós temos nas Escrituras, onde Deus age de forma extraordinária? Aqui com seu filho, ele não faz absolutamente nada, apenas diz, foge para o Egito. Porque Herodes quer matar o menino. Essa direção não era uma direção simples, em torno de 250 quilômetros de distância. Região desértica, desconhecida por José, região perigosa. Você deve ter observado aqui no texto. A providência que Deus faz aqui e que não chega ao nosso conhecimento é que José foi acolhido numa província romana. Ele foi para uma cidade exatamente onde viviam muitos judeus, onde José foi imediatamente acolhido. Olha que coisa interessante. Deus leva José para um lugar estranho, mas ao mesmo tempo para um ambiente doméstico, cheio de judeus. Essa região também estava fora da jurisdição, do poder de alcance de Herodes. Mais um detalhe, Deus leva essa família exatamente para que Herodes não alcançasse essa família. E Deus vai dizer para José, vá sem medo,
não se preocupe com os caminhos, não se preocupe com as direções, ainda que sejam estranhas, mas elas vêm de Deus. Então ele se levantou, diz o verso 14, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. A direção certa, no tempo correto, do jeito ideal. O Senhor, seus caminhos e sua direção, ele tem poder para definir os melhores caminhos. Segunda coisa, ele tem também poder para guardar os nossos caminhos. Fique lá no Egito até que eu diga a você, verso 13, pois Herodes vai fazer de tudo para encontrar um menino e matá-lo. A orientação agora que Deus dá a José não esconde absolutamente nada. Ela chega a ser absurdamente rica em detalhes. Fique lá. Existe aqui uma proteção rica, exuberante, em clareza. Fique lá até que eu diga a você o contrário. Esta proteção mostra a fidelidade de Deus com José e sua família. Você não vai sair antes e não vai sair depois. Essa proteção mostra também a resposta submissa de José. Fique lá. E lá ele ficou. Provavelmente José passou alguns anos no Egito, segundo a própria história mostra. E esse tipo de orientação, que na verdade é proteção, mostra a transitoriedade das provas. Você vai ficar lá até que eu diga o contrário, porque tudo voltará à sua normalidade. Fique lá até que eu diga a você o contrário, para que você saia de lá. Veja que os caminhos podem ser inicialmente inaugurados com essa aparência assustadora, intimidadora, um lugar estranho, algo que eu nunca fiz, nunca passei por lá, não conheço, não imagino o que vai acontecer, mas Deus é o Deus de toda providência e de todo cuidado. Se os caminhos vêm da parte dele, ele cuidará de todos os detalhes, não tenha dúvida. A proteção nasce por meio de uma fuga estratégica. Durante a noite, José partiu para o Egito. Exatamente para que ele não fosse visto, exatamente para que ele não fosse alcançado, exatamente para que ele não corresse risco de vida. Ele sequer espera o amanhecer, porque se amanhecesse, o perigo seria muito maior. As estratégias de Deus são assim, estranhas, mas ao mesmo tempo fantásticas e, acima de tudo, dignas de todo crédito. Não importa a hora que Deus decidiu. Ele é o Senhor do relógio da nossa história. Ele sabe a hora certa e a melhor hora. Quando Jesus vai socorrer os discípulos, depois de uma noite inteira lutando contra as ondas bravias do mar da Galileia, a palavra registra cuidadosamente que Jesus vai ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. Você sabe que a vigília, o horário, daquele tempo, dividido em vigílias, era mais ou menos assim. Você tinha a primeira vigília, que era de 6 às 9. Depois você tinha a segunda, de 9 às 12, à meia-noite. Depois de meia-noite, às 3 da manhã. E a 4ª vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã. Alguns usam essa história para dizer assim, é o Deus da última hora. Na 4ª vigília, eles haviam lutado a noite inteira. Mas lá vem Jesus para acalmar as tempestades e especialmente pacificar o coração desses homens. Deus é o Deus da sua hora, digno de todo crédito. Essa proteção é construída sobre a indicação de uma estadia necessária. Você vai ficar lá, e diz o verso 15 que ele ficou lá até a morte de Herodes. É o tempo que Deus havia decidido e determinado. A morte de Herodes foi o primeiro sinal do fim deste perigo, dessas ameaças que José sofria. A morte de Herodes foi, na verdade, o primeiro sinal para que o retorno começasse a ser programado. Tudo acontece depois de certo tempo. E este é o tempo de Deus, para que a vida retome e retorne à sua normalidade. Ainda que o seu retorno tenha uma outra configuração e outros caminhos também decididos pelo próprio Deus. Esse Deus, em todos os nossos caminhos, como foi com Maria e José, é aquele que guarda e abençoa a vida com seus tempos próprios. Por isso, sabiamente, Salomão, há 1500 anos atrás, escreveu que há tempo para todo propósito debaixo do sol.
Diz o verso 16 que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou tão furioso que ordenou que matassem todas as crianças, todos os meninos abaixo de 2 anos, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que ele havia obtido dos magos. Jesus foi preservado. José e Maria foram preservados. Os caminhos de Deus promovem segurança, proteção. Esse engano dos magos é providencial, é gente sendo usada para salvar o Salvador. Os recursos de Deus são estranhos. José não tinha conhecimento dessa história. Eles não enfrentaram e não foram alcançados pela ira do monarca, chamado Herodes, homem cruel e terrível. Eles se livraram do infanticídio que se estabeleceu em Belém, em toda a circunvizinhança. As pequenas vilas também foram vitimadas por essa decisão tão cruel da parte de Herodes. O Senhor, seus caminhos e sua direção. Ele tem poder para definir os melhores caminhos. Ele tem poder para guardar os nossos caminhos. E a última lição é que ele tem poder para estabelecer todos os caminhos. É Deus que tem a última palavra. É Ele quem decide. E é interessante que, mesmo sabendo dessa sua soberania, o nosso coração muitas vezes se deixa levar pelo desespero. Deus, às vezes, tem algo planejado, determinado para a nossa vida, mas ainda está segredado, está no seu coração. Deus não revelou. Exatamente para que, no momento certo, Deus se manifeste, se revele e revele com clareza a sua vontade, para que o seu coração e o meu coração, neste percurso, entendam o quanto precisamos crescer em confiança diante dele. Quantas vezes você chegou a um determinado lugar, a uma determinada realidade, mas para você chegar lá, para eu chegar lá, quanta dúvida nós tivemos, quanta angústia nós passamos, quantas noites mal dormidas, quanto desespero, quanta desconfiança. E Deus chega e diz assim, é assim e assado, vai ser desse e desse jeito. Exatamente para trazer ao seu coração e ao meu coração a necessidade de se autoavaliar. E quem sabe da próxima vez reagir de forma mais positiva. Depois que Herodes morreu, diz o verso 19, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Lá vem o anjo de novo. Mas isso só acontece depois da morte de Herodes. Mais uma vez, Deus estabelecendo por meio da direção no tempo oportuno. Tudo acontece em seu devido tempo. É preciso que haja no meu coração, no seu coração, a consciência de que Deus tem os seus tempos próprios e que Deus também pode permitir algumas alterações, algumas ocorrências, exatamente para provocar na sua vida este crescimento, esta expansão em fé. Se as coisas às vezes parecem demoradas, certamente Deus tem o propósito para levar o seu coração a amadurecer mais, para que você entenda, para que eu entenda, para que nós entendamos que apesar de não termos todas as coisas diante dos nossos olhos, nós precisamos ter um Senhor diante da nossa fé. Eu não tenho respostas. Não sei o que vai acontecer. Não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Nunca fiz isto, nunca passei por isso. É exatamente nesse tempo de fragilização que nós percebemos a presença contínua e fiel do cajado do Senhor, aquele que conduz cada um de nós. A direção vem no tempo oportuno. A perseverança de fé de José é fantástica, porque ele permaneceu no Egito enquanto necessário foi. A direção providente de Deus, que não se esquece dos seus. Ela chega na hora certa, no momento certo. A direção aqui ela é objetiva e clara. Diz o verso 20, levante-se, tome o seu filho, a sua esposa e vá para a terra de Israel, pois já morreram aqueles que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e foi para a terra de Israel. Eu sempre pergunto aqui para José e Maria, por que eles não ficaram quietinhos lá? Já fugiram mesmo de Belém, fugiram lá de Israel, por que não ficar aqui de uma vez? 1 ano passou, 2 anos mais ou menos,
nós já temos agora um garoto já crescido, vamos ficar por aqui. Mas Deus, mais uma vez, altera a história dessa família. É a direção de Deus que faz gerar na vida aqueles movimentos que nós não entendemos, mas que a vida carece. É a vida tomando um curso normal, dentro de um tempo devido estabelecido por Deus. Estão mortos. A informação mostra o fim da malignidade. Esta malignidade vai perdendo força. E agora José tem a oportunidade de retornar com Maria e Jesus. Esse caminho, essa direção, ela tem também o lugar certo. É o Deus que leva José e Maria para os lugares certos. O verso 22 diz que quando José ouviu que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando na Judéia, teve medo de ir para lá. E também foi avisado em sonho para se retirar para a região da Galileia e foi viver em Nazaré. E assim cumpriu o que os profetas disseram, que ele seria chamado Nazareno, versos 22 e 23. Mas isso aqui não diz respeito apenas a uma mudança geográfica, não diz respeito apenas a uma mudança social, não diz respeito à realidade de Belém ou à realidade de Galileia, nada disso, de Nazaré. Galileia é o lugar onde as bênçãos estão estabelecidas e aguardando essa família. E é interessante, quando você faz um estudo mais detalhado, você vai perceber que esse Arquelau, ele era tão maldoso quanto o seu próprio pai Herodes, tão maligno quanto ele. Mas já a região da Galileia, especialmente Nazaré, era governada por Filipe, que era um outro gestor, mas com um espírito mais generoso. Era um homem mais manso, era um homem menos irado, menos rude, com espírito generoso e gentil. Exatamente o ambiente adequado de paz que José e Maria precisavam para que ali se estabelecesse como família e para que Jesus fosse criado debaixo da áurea, do signo da paz. Portanto, Galileia não é uma escolha aleatória, é porque lá o ambiente era muito melhor. E é interessante que eram das regiões mais pobres lá da região onde Jesus vivia. Mas é exatamente ali que Deus levou essa família para abençoá-la e permitir que Jesus ali crescesse e ali se tornasse homem. São os caminhos desse Senhor, são as direções desse Senhor. Caminhos que muitas vezes parecem inexplicáveis. Caminhos que, num primeiro momento, num primeiro olhar, numa primeira análise, parecem não ser tão simpáticos assim, tão atraentes, tão agradáveis. Mas se são os caminhos de Deus, se estão relacionados à direção do Senhor, pode caminhar tranquilamente. Eu encerro a minha reflexão dizendo que os caminhos de José, Maria e Jesus foram sabiamente delineados pelo Senhor. Enfatizo essa frase. Os nossos caminhos são sabiamente delineados pelo Senhor. Quantas vezes você e eu já passamos experiências e que as interrogações são múltiplas na mente e nesse coração instável, que é o nosso, não é? E lá na frente a gente põe a mão na cabeça e fala assim, que bobagem a minha. Deus estava fazendo tudo certinho. Diz a palavra que José, Jesus e Maria foram viver numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu tudo que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Chama a sua atenção para essas duas expressões. E foi viver. E foi viver. O garoto que estava correndo risco de vida foi viver. A família que estava sendo ameaçada foi viver. E o texto encerra dizendo, lá no meiozinho dele, assim cumpriu-se. Olha a vontade do Senhor aí sendo realizada. É o Deus das melhores direções. Ainda que essas direções nos levem a lugares nunca imaginados, nunca desejados, nunca desenhados e planejados pelo nosso coração. Mas se vem do Senhor, tais caminhos e tais direções são sempre as melhores. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo.
Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.